Fala pessoal do Trilhante, meu nome é Renan Selegato e a aulinha de hoje é sobre processo civil, com o tema Auxiliares da Justiça. Nesse cursinho vamos fazer do seguinte modo, eu explico o que seriam os auxiliares da justiça e vou abordando cada um no decorrer das aulas. Fechado? Onde eu encontro esse tema na lei? Artigos 149 a 187 do Código de Processo Civil. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que são os auxiliares da justiça? Os auxiliares da justiça são todos aqueles que participam do processo no sentido de implementar a prestação jurisdicional, ou seja, são aqueles que praticam os atos para que seja viável o julgamento do processo. Já sabemos o que são, certo? Mas e quem são eles? O escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Esses são os auxiliares da justiça estabelecidos no artigo 149 do Código de Processo Civil, mas é bom se atentar que o mesmo artigo estabelece a possibilidade de criação de outros auxiliares da justiça por meio de normas de organização judiciária. Isso porque fica a cargo de cada tribunal criar novos auxiliares de acordo com sua realidade fática. Eu sei que dá uma assustada pela quantidade, mas vocês vão ver que os conceitos são fáceis de entender e geralmente não tem muita pegadinha sobre o tema. Nessa primeira aula, vamos focar nos três primeiros: o escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça. Uma coisa que confunde muito quando vamos estudar pela lei seca é o fato de que o escrivão e o chefe de secretaria são mencionados como auxiliares diferentes, mas o artigo 152 do CPC estabelece as mesmas funções para ambos. Daí surge a dúvida: se eles possuem nomes diferentes, por que a lei dá a mesma função para eles desempenharem? Isso se dá porque o escrivão é a nomenclatura para esse cargo na Justiça Estadual, enquanto o chefe de secretaria é a mesma nomenclatura para o cargo na Justiça Federal. Então, para fins de processo civil, eles fazem a mesma coisa, só que cada um em sua área, federal ou estadual. A diferença consiste apenas no âmbito administrativo e funcional, que não interfere em nada com o estudo de hoje. Entendido isso, outra coisa que confunde muito: escrevente e escrivão não são a mesma coisa. Escrivão na estadual ou chefe de secretaria na federal é um cargo de chefia. Eles podem ter começado como escreventes, mas lhe foram atribuídos a chefia do ofício. Então, o que eu acabei de falar? O escrivão e o chefe de secretaria são as pessoas que possuem a chefia do ofício de justiça. Ofício de justiça não tem nada a ver com o cargo de oficial de justiça. Oficial de justiça será explicado no final dessa aula. E o que seria esse bendito ofício de justiça? Vamos visualizar do seguinte modo para ficar fácil. Existe o fórum. Dentro do fórum há os juízes. Cada juiz é titular de uma vara. Um parênteses, só existe um juiz titular para cada vara. Pode haver juízes auxiliares, mas o titular é um só. Daí, cada vara possui um ofício de justiça. É o cartório na estadual e a secretaria na federal. Pode haver mais de um para cada vara, mas o mais comum é um só mesmo. Nesse ofício de justiça ficam os servidores que auxiliam o juiz. Ou seja, de um modo bem simples, o ofício de justiça é o local onde ficam os servidores da vara e que são responsáveis por auxiliar o juiz para que seja viável o julgamento de um processo. Então, quem faz as intimações é o juiz? Não, são os servidores do ofício. E quem junta as petições encaminhadas pelos advogados? Os servidores do ofício. E quem controla os prazos do processo? Os servidores do ofício. E por aí vai. Então, só retomando, o escrivão e o chefe de secretaria é o responsável pela chefia do ofício de justiça. É um cargo de confiança, portanto, não tem um concurso para tal. A pessoa tem que ser um servidor e aí subirá ao cargo de chefia. Com as nomenclaturas específicas fica assim: o escrivão é o chefe do cartório e o chefe de secretaria é o chefe da secretaria. E quais as funções específicas dele? O artigo 152 faz a listinha. Lembrando que a função é a mesma para os dois. 1. Redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 3.
comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. 4. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições legais referentes ao segredo de justiça. 5. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. E 6. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto a. Quando tenham que seguir a conclusão do juiz. B. Com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. C. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. E D. Quando forem remetidos a outro juízo em razão de modificação da competência. Eu sei que a lista é grandinha, mas é bom para entender o conceito. Agora vamos falar sobre o oficial de justiça. Oficial e não ofício de justiça. O oficial de justiça é um cargo no judiciário, ou seja, para a pessoa se tornar um oficial de justiça, ela tem que prestar concurso para isso. O artigo 151 estabelece a seguinte regra: para cada ofício de justiça será necessário, no mínimo, um oficial de justiça. Lembrando que o oficial de justiça não é o chefe do ofício, é apenas um dos servidores. Para entender bem o conceito de oficial de justiça, é bom saber quais são suas funções. Isso é dado pelo artigo 154 do CPC, que diz que é a obrigação do oficial de justiça: 1. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 3. Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. 5. Efetuar avaliações quando for o caso. E 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Nessas atribuições é repetida algumas vezes a palavra mandado. Só para ninguém ficar perdido, o mandado é uma ordem escrita feita pelo juiz. Então, se o juiz manda intimar alguém, o documento que autoriza o oficial de justiça a realizar a intimação é o mandado judicial. Bom, pessoal, a primeira aula encerra aqui. Espero que tenha sido proveitosa. Qualquer dúvida é só deixar no comentário que eu esclareço para vocês. Até a próxima!